É? Então, eu tava assistindo um vídeo do Ramsés falando sobre a comunidade de opinião, e eu, em cima de algumas coisas que ele acabou falando, percebi algo que realmente faz sentido. A comunidade de opinião foi um marco aqui no YouTube. Não tem como negar que, da mesma forma que o canal de React acabou dando certo aqui no Brasil, os canais de opiniões que iniciaram essa comunidade consolidaram um nicho que até hoje é muito importante aqui no YouTube. O Digo, como pioneiro dessa comunidade, sempre acabou se destacando pela forma como ele fazia seus vídeos. O carisma e o jeito que ele abordava seus assuntos foi o que acabou consolidando o seu canal, fazendo ele ser assim o primeiro a se pensar quando se fala sobre canais de opinião. E a partir disso, muita gente se inspirou nesse conteúdo. Ver algo que você tem uma opinião e compartilhar ela como um conteúdo acabou dando certo para pessoas que se identificaram com esse nicho. E a partir disso, seguiram seus caminhos, criando vídeos e falando sobre o que pensavam na internet. Só que ultimamente, eu acabei percebendo que esse tipo de conteúdo acabou sumindo gradativamente. O que antes você via aos montes aí pelo YouTube, hoje em dia acaba até sendo um pouco mais difícil de se achar. Um canal bom que tem uma opinião boa sobre um assunto e que seja diferente do habitual. Mas o que é fácil de se achar hoje em dia são canais que estão mais voltados para temas que sejam polêmicos. Você não vê mais alguém falando sobre coisas que não sejam um assunto do momento ou que esteja no top do Twitter. E sempre que eu acabo encontrando algum vídeo que seja sobre um assunto diferente de treta na internet, o vídeo é de semanas ou meses atrás. Eu chego até a dizer que a comunidade de opinião de 2024 já não existe mais. Cada um que se encaixava nessa comunidade de antigamente já sabe que isso não funciona mais assim hoje em dia. Pelo que parece, o que se qualifica como canal de opinião no YouTube é só relacionado a treta, como se fosse uma corrida para ver quem pega a polêmica da semana e posta um vídeo primeiro, o que gera aquela falta de carisma pelo criador, pela pressa de postar um conteúdo falando sobre polêmica que tá chamando a atenção. Hoje em dia, só um gif de personagem e o print de conversa já virou um conteúdo de opinião. Mas cadê a qualidade disso? Já tem um tempo que eu venho percebendo isso. Tipo, tem muito tempo mesmo. A pessoa foca tanto em comentar sobre o assunto o mais rápido possível, que acaba esquecendo do que é mais importante no seu canal, a qualidade, e deixando totalmente a qualidade de lado. E é aí que a gente chega no FEI. O FEI, como um canal de opinião, começou também na época que a comunidade era bem mais ativa do que hoje em dia. E de lá pra cá, o conteúdo dele acaba sendo bem igual. Você não vê uma mudança de edição, uma abordagem diferente do habitual, mas sim exatamente a mesma coisa. O que acaba sendo maçante demais, acaba sendo sem graça, ao ponto de que se você trocasse a voz dele por um IA, acabaria dando no mesmo, e é isso. As pessoas não se interessam em você. A opinião que você acaba dando é basicamente o resumo do assunto que você tá falando, o que faz o público se interessar somente no que está sendo falado, mas não em quem tá falando. E ultimamente eu tenho pensado muito a respeito dos vídeos de opinião, e mesmo que canais novos estão surgindo por aí, parece que as coisas não estão indo muito adiante, sabe? Porque hoje, mais do que nunca, vídeos de opinião estão dando seus primeiros indícios aí de saturação de conteúdo. Isso, claro, na visão de alguém que tá dentro da bolha. Não que eu ache que esse tipo de conteúdo tá morto, muito pelo contrário. Esse nicho de conteúdo e esse tipo de vídeo nunca vai morrer. É como uma mina de ouro, repleto de pedras preciosas para ser minerada. A todo instante tem alguém fazendo alguma caquinha, a ponto de ser criticado. Ou se não, algum caso bizarro pra você comentar. Sempre vai ter o pedófilo do mês, ou a nova trend da comunidade, que é o nazista da semana. A minha teoria é que mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, meio que as coisas foram evoluindo de formato. Infelizmente, pra maioria das pessoas que fazem vídeo assim, meio que existe um segredo que nem todo mundo é capaz de perceber. Isso deveria estar nos mandamentos de como ter um canal de opinião escrito pelo Digo, logo abaixo do "não xingareis ninguém de verme filho da puta". E bem, qual o segredo? Nunca deixe que o conteúdo do seu canal seja mais atrativo do que o seu carisma, e muito menos do que a sua personalidade. A maior questão da falta de estabilidade de boa parte dos canais de opinião são quando eles abordam uma sequência de tema hype que fazem com que eles deixem de ser o foco principal do vídeo, exatamente como aqueles apresentadores de programa de TV. Meio que gera aquele efeito de interesse nos temas que você aborda, e não na pessoa que tá por trás do conteúdo. E isso acabou acontecendo. Hoje em dia, pra quem olha de fora ou simplesmente não chegou a acompanhar do começo a comunidade, acha que todo canal de opinião é igual. Porque vendo que o conteúdo de hoje em dia é só treta, é só esperar o primeiro que conseguir falar mais rápido sobre um assunto, como se a opinião tivesse se tornado notícia. E não sou só eu que penso assim. Você consegue encontrar uma porrada de vídeos e comentários por aí falando sobre como ele não tem alma ou como ele é sem carisma. E no fim, a conclusão que chega é que a opinião no
YouTube não tem mais valor. E além disso, incentiva quem tá tentando começar agora a fazer o mesmo. A pessoa que olha pro pessoal que já conseguiu, vendo o seu canal não chamar tanta atenção com aquilo que ela posta normalmente, vai parar e pensar, por que eu não comento sobre o assunto que tá no hype também? Falar sobre um assunto que dá engajamento, pra conseguir a atenção de quem tá interessado nesse assunto. Mas não é esse o princípio, porque depois que o assunto sair da mídia, o canal vai junto. O mesmo aconteceu com quem fez vídeo sobre o Haluka no passado. Muita gente conseguiu views, inscritos, mas depois disso, o canal acaba sendo esquecido. As pessoas não se inscreveram porque gostaram do que você fez, elas só se inscreveram porque queriam saber do que o Haluka fez. Entendeu a diferença? E eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Eu não sinto vergonha nenhuma em falar que meu canal flopou depois da treta do Haluka. E esse foi o meu maior aprendizado com o YouTube. Nem sempre o caminho mais fácil vai ser o melhor. O empenho de você fazer um conteúdo diferente do habitual, aquilo que chame a atenção sem precisar envolver o nome de ninguém além do seu, esse é o objetivo. Eu acabei saindo um pouco do roteiro no final, mas acaba que agrega em tudo que eu acabei dizendo. Eu espero que a situação melhore pra nós. A gente tá no começo do ano, então é a melhor hora pra gente ir em frente e fazer aquilo que a gente sonha. Porque da mesma forma que aconteceu com o Digo em 2019, eu tenho pra mim que possa acontecer o mesmo com algum de nós em 2024. Mas eu não ia me sentir bem vendo que, por eu não tentar, eu perdi uma oportunidade que eu queria ter desde o começo. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui.